Boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Resenha do Novo. Meu nome é Matheus, muito prazer, eu sou presidente da Juventude do Novo aqui do nosso estado e sou do diretório do Partido Novo. Então, toda semana nós vamos trazer dois convidados ou um convidado para a gente falar sobre liberdade. Liberdade em vários aspectos, desde o empreendedorismo, a educação, a investimentos, em todas as áreas da sociedade. E hoje não vai ser diferente. Convidei duas pessoas que são meus amigos, já conheço há algum tempo. É o Juliano Ferreira, porque ele tem um sobrenome que eu não vou arriscar aqui. Depois eu pedi para ele falar aqui o nome dele completo. E o Francisco Neto. São dois empresários que eu tenho uma grande admiração como pessoa e por toda essa carreira que eles têm como empresário e como pessoa que eles são. Quero agradecer o pessoal da Lena Hub aqui, que disponibilizou o seu espaço, uma parceria. Então, se você tiver interesse, inclusive, em gravar seu vídeo, vamos deixar aí na descrição @ do local aqui deles, tá bom? Vamos dar continuidade. Muito prazer mais uma vez, meus amigos. Eu estou aqui com o Juliano Ferreira. Eu fiz aqui o dever de casa. Eu procurei a formação deles, tá? Porque vocês vão ver que pessoas que... O menor que vai estar nessa mesa aqui sempre vai ser eu aqui que estou falando. Estou com o Juliano Ferreira. Ele é médico patologista pela Universidade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele fez doutorado em clínica médica pela USP. Ele é sócio proprietário da Patologia Norte, esse nome? Norte. No Ceará, e aqui no Maranhão também é uma clínica de patologia singular, certo? Falta alguma coisa? Casado, tem 2 filhos lindos. Tenho 2 filhos, uma esposa maravilhosa também. Deixa eu passar alguma acho coisa? Acho que é o maior empreendimento da minha vida, acho que é essa família, né? O resto é só satélite a esse empreendimento. E é um grande prazer estar aqui com vocês, tentar aprender um pouco com vocês hoje e tentar compartilhar um pouco da nossa história aí. Pronto, muito obrigado. E do outro lado, meu amigo Francisco Neto, que é sócio proprietário de Fechão Corda e Flor de Vinagreira. Descobri agora há pouco que está abrindo um novo empreendimento aqui em São Luís, na verdade, depois quero que meu amigo fale um pouco mais. Ele já foi presidente do Sindicato dos Restaurantes e Bares aqui de São Luís e durante 32 anos trabalhou como gestor de grandes bancos aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela receptividade. Eu, esse ano, faço 60 anos de idade, eu vou virar uma pessoa sexagenária. Tenho 2 filhos, Danilo Dias, que é chefe de cozinha e que assina todos os nossos cardápios. Ele é paraense, tem 36 anos. O Fernando tem 33, é administrador de empresas, maranhense. Minha esposa, Rosângela Dias, é mineira. Estamos casados, esse ano fazemos 38 anos e vou também falar que a família é a base de toda a nossa existência, a família é a base da nossa sustentação, tanto de pessoa como de empresário. Hoje eu faço parte do grupo Feijão de Corda, que é uma empresa familiar. Eu, minha esposa e meus 2 filhos. Fizemos 17 anos ano passado, esse ano a gente vai atingir praticamente a maioridade de 18 anos. E temos o Flor de Vinagreira, que é um filho de 5 anos. Temos a Casa Imperial Pousada, que também é um filho recente nosso, está com 2 anos. E temos, inaugurando amanhã, terça-feira, uma tabacaria com sinuca no Centro Histórico de São Luís. E também minha formação foi 32 anos de banco, que foi a minha escola, que me ensinou muito. Eu consegui entrar nesse vagão, desse trem da vida, da profissão de bancário, e me sinto muito bem hoje sendo empresário em São Luís do Maranhão. Pronto, muito obrigado, meu amigo, pela apresentação de vocês. E como foi falado, esse podcast é para a gente falar sobre alguns assuntos muito pertinentes aqui no estado do Maranhão. Entre eles, a questão do empreendedorismo, né? A gente percebe que o pessoal mais da meia idade, inclusive, hoje quer empreender muito, né? E acaba não sabendo o norte, como empreender, da forma que tem que empreender. Então, sempre vê por necessidade ou oportunidade, às vezes, né? Então a pessoa não tem uma carteira assinada e às vezes é o único lado que ela consegue ver e começa a empreender. Mas às vezes a pessoa tem carteira assinada, tem um trabalho estável, mas vê, tem uma oportunidade bem ali, vou começar a empreender. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é isso. Por que empreender? Por que hoje vocês são empresários? Por necessidade? Ou vocês olharam uma oportunidade na época, passando, como diz o cavalo selado na frente, e falaram, opa, vou subir e não vou largar. Pode falar, meu amigo Francisco, você primeiro, depois meu amigo Juliano, por favor. Eu comecei a empreender com 8 anos de idade.
Eu sou amapaense, meu pai é paraibano, minha mãe é índia, e eu moro em Macapá há muitos anos. E aos 8 anos de idade eu comecei a ajudar a minha mãe, que era costureira, a limpar o quintal das pessoas, para ter o meu salário, ter meu dinheiro. E na escola eu senti a necessidade de querer ter as coisas e não ter o recurso para isso. E eu comprei uma cuba de isopor e comecei a fazer, eu mesmo fabricar aqui chama-se din-din, lá chama-se chopp. É o suquinho, né? O suquinho. Sim. E eu vendia na porta do cinema. São Paulo é sacolé. Sacolé. E eu vendia na porta do cinema. Aí comprei mais uma outra cuba de isopor para um amigo meu vender junto com a gente nas portas dos cinemas. E quando você quer ter as coisas, você começa a criar. Daí eu comecei a vender pastel, depois comecei a vender verdura na rua, porque o meu sonho era ter uma calça US top. Quem não conhece, era uma calça jeans, que todo mundo queria ter, era o jeans mesmo, hoje a Zump, tem a Levi's, mas era aquela calça que eu queria ter. E eu só sosseguei quando eu comprei essa calça. Então, comecei a aprender muito cedo, comecei a criar novas oportunidades, não era só aquele sacolé simples, já inventava alguma coisa mais misturada com fruta, e etc, e foi. E isso eu nunca deixei de criar. E comecei a estudar muito cedo também. No meu próprio colégio, que eu sempre estudei em colégio público, tinha várias áreas, técnicas comerciais. Dentro da escola tinha um banco, um mini banco, tinha uma marcenaria, tinha hortas, e a gente estudava tempo integral. E eu fui gerente desse banco escolar durante o tempo que eu fiquei no colégio. Porque tudo que você fabricava uma mesa, um banco, as meninas costuravam, faziam os bordados, circulava dentro da escola, as pessoas compravam com um chequinho, pronto. Bom, e o meu sonho começou a queria ser bancário. Olha. Aos 16 anos eu fui para o Banco da Amazônia com estágio, depois fui para o Banco da Caixa Econômica também como estágio, e o meu primeiro emprego de carteira assinada foi no Banco Itaú. Então, assim, o que é empreender? O que é você ter coragem, ter um sonho, correr atrás dele, por mais que já seja alguma coisa criada, mas você pode recriar, você pode fazer da tua forma para que aquilo atinja um maior círculo de pessoas com interesse de compra. Sim. Então, assim, até hoje eu não consigo parar de empreender. Por mais que todas as vertentes, você está num estado que tem o pior IDH, você está num estado que é o estado mais pobre da União, mas você também tem muitas oportunidades dentro desse estado. Tá? Então, eu sempre vivo criando, eu vivo fazendo as coisas, e aí você vem, poxa, por que você está hoje com o restaurante? Você saiu do banco e veio para o restaurante. Em 2007, a minha esposa, como investidora, ela montou o restaurante Feijão de Corda. E eu disse, olha, mexer com restaurante é uma escravidão. Não conte comigo para esse sonho. Então, as palavras têm poder. Em 2007, criou o feijão e em dezembro eu saio do banco para cuidar do Feijão de Corda. E aí foi o primeiro restaurante com um banheiro com ar-condicionado, com absorvente para as mulheres, num momento de ocasião, fraldário, e com enxaguante bucal, fio dental, etc. Então, assim, você cria novidades que você só enxergava no sul do país. Sim. Mas isso aí torna-se benefício para quem quer ter coisas novas. E hoje em qualquer restaurante, hoje é difícil aquele que não tenha um ar-condicionado no banheiro. Isso é verdade. Entendeu? Porque a pessoa quer comodidade, a pessoa quer sempre estar empreendendo. E como é que você caiu de paraquedas nesse processo de restaurante? Quando eu saí do banco em 2000 eu saí do Itaú para o Banorte e tinha um restaurante muito famosíssimo em São Luís, chamado Chique Chique, que era do meu amigo Dantas, que era o dono do Maracangalha. E o Dantas era uma pessoa, um legítimo empreendedor também. E ele foi para São Paulo numa dessas andanças e ele conheceu um engenheiro que trabalhou na Consul. E ele veio com a ideia de que queria fazer uma fábrica de freezer em São Luís. E veio com essa ideia e foi no banco. Eu estava no Banorte na época, Banco do Nordeste. Francisco, eu quero fazer freezer aqui, eu quero que você organize para mim a minha empresa.
Eu não precisava sair do banco para você fazer isso. Aí eu digo, vamos ver esse desafio. E montamos a empresa tudinho, se fabricava freezer aqui em São Luís, tão bom quanto a Consul, a Brastemp, só que não tinha nome, o nome era Friomark. Tinha marca. Friomark. Não vende, entendeu? E a gente começou a ficar com estoque, ninguém queria comprar. E numa dessas reuniões, ele voltou dos Estados Unidos e trouxe um folderzinho com um carrinho de cachorro-quente de fibra de vidro. E aí eu peguei na mesa dele, achei muito bonito, um carrinho todo arrumadinho, bonitinho. E eu perguntei para o engenheiro, eu falei, a gente não consegue fazer esse carrinho com esse material que nós temos de freezer, com a chapa inox, galvanizado? Ele disse, não, eu consigo. Eu falei, faça um para mim. E aí a gente fez esse carrinho de cachorro-quente. Eu mesmo no banco, aos finais de semana, eu ia para a praia, lá na descida do Barra-Mar, bem onde tem uma duna gigantesca. Ali era um posto do bombeiro, que a duna... E ali tinha uma pracinha e eu coloquei o carrinho lá para poder fazer um test drive. Aí comprei 2 cadeiras de plástico. Eu até tenho uma foto aqui, vou mostrar para vocês. E tem a foto, tem a cadeirinha de plástico, um ombrelone vermelhinho. E a gente começou a vender cachorro-quente. Tudo limpinho, bonitinho, com máscara, com luva. E fazia fila para se comprar esse cachorro-quente. Daí eu mandei fazer mais 3 cachorros, mais 3 carrinhos. Um ficava na Praça Deodoro, um ficava em frente ao Hospital Santa Casa. E foi logo na época em São Luís que começaram muito desemprego. E as pessoas, onde você comprou esse carrinho? Eu falei, na Friomark. Então, assim, em menos de 2 meses, a gente vendeu mais de 3.000 carrinhos de cachorro-quente para o interior do Maranhão, para o Pará também, uma parte do Pará, uma parte de Araguaína, do Tocantins. E o foco mudou de freezer para carrinho de cachorro-quente. E aí eu comecei a me apaixonar pela questão da gastronomia. Desse carrinho de cachorro-quente se transformou numa lanchonete na Rua do Passeio, chamado Mr. Burger. Hoje tem um Mr. Burger aqui, copiou esse nome nosso porque a gente tem uma empresa. E aí a gente começou com essa Mr. Burger na Rua do Passeio, no shopping La Ravardieri, da dona Djalma do hotel La Ravardieri. E assim, era uma lanchonete estilo McDonald's. Isso em 1997. E tinha muitos cursinhos pré-vestibulares ali perto. E era lotado, direto. E aí a gente teve a primeira sorveteria self-service da Que Bom Sorvani, ainda não era só Que Bom, era Que Bom Sorvani, que era aqui de Recife, né? E a gente fez essa... E começou. Então, eu não paro de criar, eu não paro de empreender. E eu acho que o que faz você se apaixonar pelo empreendedorismo é a coragem de você estar num estado pobre, mas que você tem a capacidade de gerar emprego. Hoje nós temos no nosso grupo 80 funcionários que dependem do sucesso dos nossos negócios. Então, assim, existe alguma fórmula? Não. Tem que ter a coragem, tem que ter um produto inovador, ou que seja um produto que você pode melhorar esse produto. Você pode ver que tem muita coisa hoje que todo mundo tem, mas cada um que vem vai criando e vai montando. E também, assim, a gente tem ajudado muita gente que quer empreender no ramo da alimentação. Eu sempre abro minhas casas todas, para alguns amigos que querem montar um negócio, e eu digo, vem cá, tu tem certeza que você quer montar um negócio, você quer empreender? Mas por quê? Primeiro você tem que ter a vontade de que isso dê certo. Eu não quero que aconteça com você o que aconteceu com muitos outros colegas nossos. O cara, quando sai do emprego ou se aposenta e tem uma poupança boa, ele aplica num negócio que ele não entende. Entendeu? Perde muito dinheiro, né? Então, de 10 pessoas que vêm hoje fazer um estágio comigo, seja pizzaria, seja restaurante, seja sorveteria, 2 continua. 8, não. Mas esses 8 me agradecem para a vida inteira. Melhor um conselho do que... Com certeza. Ter Então, muito dinheiro no banco. É isso. Eu gosto muito de criar, eu não paro, a gente não para, eu, minha esposa e meus filhos, a gente não para. Agora tem que ter o olho do dono, que é o que tem aquele ditado que é verdadeiro, que é o que engorda o gado. Hoje, você tem um negócio de sucesso, isso não quer dizer que ele atende muito bem, ok, mas é a compra que faz a diferença. Você tem que saber comprar para poder ter esse resultado, porque hoje qualquer centavo que você tem de desperdício ou de qualquer outro problema, ele vai lá na ponta te dar um
um grande problema. E é isso, é sempre estar estudando, sempre estar analisando e sempre estar dentro do teu negócio. Bom, muito bom. Não muito diferente, talvez muito diferente a forma de trabalhar, né, Juliano? Juliano é médico, tem essa clínica de patologia e eu queria que o amigo falasse um pouco sobre essa, se for oportunidade, realmente for necessidade. E você começou pelo Ceará, né? Essa diferença de estado, do Ceará para o Maranhão, tem alguma diferença, né? Ah, sim, a gente pode falar sobre isso. Minha história foi um pouco diferente, até mesmo porque eu tenho 37 anos hoje e eu nunca pensei em ser empreendedor. Nunca tive nenhuma veia para empreendedorismo. Nunca pensei em ser empresário. Eu sou de uma família de professores. Meu pai é professor universitário, a minha irmã é professora de inglês, minha avó era professora também de ensino básico. E meu sonho sempre foi ser professor. Essa é uma coisa básica para mim, trabalhar com ciência. Eu fiz faculdade na USP de Ribeirão Preto, sou corrigindo, fiz na faculdade de medicina da USP de Ribeirão Preto e tranquei um ano na faculdade para fazer ciências biológicas. Eu me formei em ciências biológicas e medicina em 7 anos para virar docente, trabalhar com pesquisa. E entrando no meu universitário, eu comecei a ficar... Primeiro, o meu sonho, eu comecei a ver um negócio totalmente truncado. A universidade pública, você tentava fazer as coisas e as coisas não aconteciam. Então, você tinha uma burocracia, você tinha um zilhão de pessoas trabalhando contra você ao invés de te ajudarem, trabalhando contra pessoas que não saíam da zona de conforto delas. E eu comecei a ver o funcionalismo público como um local de pessoas que eram para estar lá por ideal, inicialmente, e que a remuneração tem que ser boa, porque realmente é um propósito muito nobre, mas que você via que a maioria das pessoas lá estavam só pelo salário. Eu sempre brinco que para cada cara que carrega o piano, tem 5 pessoas montadas em cima do piano, né? Então, quem está lá realmente pelo propósito são pessoas incríveis que fazem o sistema funcionar nas costas delas, mas tinha muita gente dificultando o processo. E eu fui ficando frustrado, reclamando. Minha esposa, que era minha namorada na época, ela ficava vendo eu só reclamando. E aí, na residência, eu fiz estágio na Austrália. Eu fiz estágio no R2, no R3 na Austrália. E meu sonho virou mudar para a Austrália. Assim, não, eu vou prestar prova de residência na Austrália, minha vida vai melhorar. Bora. Eu odeio minha vida aqui, mas por alguma... Eu tive esse pequeno pico também de querer ir embora. Por algum milagre, eu odeio minha vida aqui, mas vou chegar na Austrália, todos os meus problemas vão se resolver, né? Eu fiquei 2 meses na R2, 2 meses na R3, achei que era a civilização perfeita. E vim para o Ceará para trabalhar com um grande amigo meu, padrinho do meu casamento, para trabalhar de manhã e estudar para a prova de residência na Austrália à tarde. Eu paguei a validação de currículo, paguei a prova e tudo mais. Um mês antes de prestar a prova lá, hoje meu sócio Guilherme, que era meu amigo na época, vem com a ideia de a gente montar um laboratório nosso. E eu tinha passado na patologia também anos reclamando, que meu chefe não faz desse jeito, meu chefe faz do meu jeito. Aí, conversando com a minha esposa, ela falou assim, e se a gente parasse de reclamar e começasse a fazer, né? Deixar de ser pedra e virar vidraça, né? Cara, a gente vai estar indo oposto ao nosso sonho. A gente quer ir para o país que tem o melhor IDH do mundo e a gente está indo para o Ceará, que é um estado do Nordeste, que tem um IDH que não é alto, que tem violência e tudo mais. Mas do nada, do dia para a noite, eu parei de reclamar. Porque no final, a culpa de tudo que acontecia era só minha. Eu parei de terceirizar a responsabilidade das coisas da minha vida para os outros e comecei a tomar a responsabilidade pelas minhas próprias ações. E foi uma sensação tão libertadora. Quando tudo dava errado no final do dia e eu não tinha ninguém para culpar, só eu mesmo. Eita, fui eu. É ruim a sensação, mas ao mesmo tempo ela é libertadora. E nesse momento, assim, no começo deram muitas coisas erradas. Eu nunca tinha gerido nada na minha vida. Malemar geria minha própria vida, minha própria carreira. E eu comecei a ser responsável por 40 funcionários no Ceará. E aí, para a gente garantir um cliente importante no Ceará, a gente abriu um laboratório no Maranhão. Então, do nada, a gente estava com uma empresa interestadual trabalhando com a patologia, que é uma área extremamente artesanal. Você não consegue instrumentalizar, você não consegue botar equipamentos como na análise clínicas. A gente tem todos os nossos processos são artesanais, então depende de pessoas, treinamento, processos de qualidade, né? Sistemas de qualidade muito específicos.
Então eu tive que aprender da noite pro dia, nunca tive que estudar tanto. Então assim, o que eu aprendi na medicina virou um acessório, 10% de 90% de técnicas de administração que eu tinha que aplicar todos os dias para viabilizar meu conhecimento de medicina no final. Nunca estudei tanto na minha vida, mas nunca foi tão fácil estudar. Porque o propósito estava logo ali. Né? Exatamente. E aí eu vi que a minha ida para a Austrália era fuga. Eu vi que eu estava achando que existia a grama do vizinho mais verde, né? E que na Austrália existiam muitos julianos. Mas que no Ceará e no Maranhão, julianos eram escassos. Então estar aqui virou meu propósito. Foi uma oportunidade, né? E pensando que, o que você pensa sua vida? Você quer uma vida confortável? Você quer uma vida, ou você quer uma vida de significado, né? E eu troquei uma vida confortável por uma vida de significado, né? E a melhor troca que eu fiz na minha vida foi uma luz que se abriu, assim, só pode ser do Deus nessa história, porque realmente foi algo de mágico realmente que aconteceu. Muito estresse, burnouts depois, tudo mais. Chegamos aqui, temos aí 7 anos de estrada. Tivemos o selo de acreditação ano passado do PAC, do Programa de Acreditação e Controle de Qualidade, que é um selo extremamente da SBP, Sociedade Brasileira de Patologia, extremamente crica, Caxias, que só dá para pouquíssimos laboratórios que atendem critérios específicos de qualidade. A gente conseguiu isso ano passado, foi uma grande vitória da equipe do Ceará. Então, assim, nunca imaginei que pudesse ser tão gratificante. É uma coisa que eu recomendo demais para quem optar, mesmo quem nunca pensou na vida, considerar, né? E eu acredito que um país que a maioria das pessoas sonham em ser empreendedores, como você falou que os jovens sonham, é um país que tem tudo para dar certo, né? Uma das coisas que me preocupa no Brasil é o país que as pessoas sonham realmente em ter uma vaga com como é que chama? Segurança, que não pode ser demitido. As pessoas que prestam concurso público porque não pode ser demitido, isso me preocupa demais, né? É como falar pela estabilidade, né? Desculpa, eu ia falar a palavra estabilidade, exatamente. Essa palavra eu já bloqueei na minha cabeça, como não existe estabilidade não na vida existe estabilidade. do empresário, né? Tu viu o Milei agora, foi eleito lá na Argentina, não sei quantos mil funcionários do governo foram demitidos. Estabilidade real não existe, né? Porque o país pode ir à ruína e você ter o seu salário fixo que não vai valer mais nada por uma hiperinflação, por exemplo, né? Então, eu acho que é isso. Mas, resumindo, essa foi a minha jornada até aqui. O interessante é que, durante muito tempo, não a minha geração, mas talvez a geração dos meus pais, que eu estava conversando ainda agora há pouco, Juliano, que eles olhavam só uma única oportunidade, uma única porta, que às vezes era a porta do emprego. Então, se tu tinha um emprego, você era uma pessoa realmente que venceu na vida. Se você passou num concurso, meu pai do céu, você é campeão dos campeões. Hoje em dia, continua ainda tendo seu peso aqui no Brasil. Sim, a pessoa passa em um concurso, mesmo que ele ganhe R$ 1.500. As prefeituras agora estão cheias de concurso público, né? A prefeitura, não sei de onde, daqui do Maranhão, abriu o edital para 2.000 vagas, 500 vagas. Aí tu olha o edital e o salário, 1.500, o maior salário é uns R$ 2.000. Então a pessoa fica muito presa, preferindo ganhar um salário desse pro resto da vida do que ter coragem, disposição, estudar muito, porque realmente tua vida vai ter mais significado e propósito. E não você vai estar ali realmente só para ser mais um no meio ali da sociedade, né? Então tinha muito isso e hoje está mudando, né? Como falei, hoje o jovem tenta empreender o máximo possível. E o nosso sócio, que a gente não pode deixar de lado também, né? Que é o Estado, né? Sim, sim. O Estado é o nosso maior sócio, não, Francisco? Ele tá no começo, no fim, na abundância, na escassez, ele não te deixa, hein? Não. Então, uma das coisas que eu quero perguntar para vocês, até do Maranhão em si, que a gente falou do Maranhão, né? O Estado, durante essa época que vocês têm de estrada como empresário, ele vem ajudando ou prejudicando vocês a empreender, a contratar pessoas, realmente está ajudando vocês a terem mais liberdade? Porque hoje o Brasil, até para abrir um CNPJ, demora muito. Não é tão fácil hoje em dia você pegar e quer montar uma empresa. Tem países aí que tem liberdade econômica que você consegue abrir sua conta às vezes em algumas horas, e poucas horas, na verdade. E aqui no Maranhão, no Brasil, é uma dificuldade, então tem que pagar imposto. Me diz aí, facilita, não ajuda? Ora, eu vou fazer uma correção agora com relação à abertura de empresas. A Juscema atual, na gestão do empresário Sérgio Sombra, sim, você consegue abrir a empresa em 3 dias. É um grande avanço. Você consegue também fechar a empresa também rápido. É um grande avanço que, quando você coloca as pessoas certas nos lugares certos, as coisas realmente funcionam.
numa balança, o governo te ajuda em alguma coisa, mas, na minha visão, no meu segmento, ele mais te atrapalha. Vamos pegar um exemplo. Quando eu criei a minha coragem de empreendedor, que está na veia, Centro Histórico de São Luís, que eu acho hoje o nosso principal diamante turístico da ilha de São Luís. Ninguém queria colocar nada lá, porque o Centro Histórico está prostituído, o Centro Histórico está cheio de mendigo, de drogados, de criminalidade. Ninguém queria. E eu sempre tive um sonho de ter um restaurante no Centro Histórico. Mas naquele local que eu estou hoje, com Flor de Vinagreira. E eu, contra tudo e contra todos os meus amigos, minha família principalmente, o único que comprou a ideia foi meu filho, que é o chefe de cozinha, o Danilo Dias, e a gente foi para lá. Mas aí você tem que começar a chamar as pessoas que estão lá, porque você acaba sendo um intruso naquele círculo, aquele meio. E aí você começa a conversar com as pessoas e olha, aqui vai ser um restaurante, ensinar que vai ser meu restaurante, enquanto você está aqui na frente, você pode vender, o ambulante, você pode vender as suas coisas, aqui assim, assado. Porque eu também já fui ambulante quando eu comecei a minha vida de empreendedor, vendendo meu sacolé lá no cinema. E que quando nós inaugurarmos, você tem que respeitar o nosso espaço. Mas conversação, né? Comecei a trocar as lâmpadas dos postes, porque o governo não fazia isso, apesar de você pagar um valor muito alto de iluminação pública. Eu comecei a limpar as fezes das pessoas, limpar as urinas das pessoas, para que você tivesse o mínimo de condições de trazer as pessoas de volta para o Centro Histórico. Foi um desafio muito grande. Hoje, realmente, o Centro Histórico já começa a ser mais habitado pelas pessoas, que é o nosso público familiar, que a gente quer, que é a família. Conversando com o secretário de Segurança Pública, que aí entra já a participação do secretário em aumentar o efetivo, conversando com o prefeito da época, eu estou empreendendo, eu estou empregando, eu preciso da tua ajuda em limpar o Centro Histórico, lavar. Hoje já se lava o Centro Histórico, dia sim, dia não. Pegar o plano de governo dos governos municipais e estaduais e dizer, olha, aqui no teu plano de governo contempla um albergue, um abrigo para as pessoas que estão hoje no Centro Histórico. Prefeito, aqui também está contando que você tem na parte social várias clínicas de ressocialização da pessoa, que vai cuidar daquela pessoa que está doente. E a gente conseguiu trazer uns ônibus, mais vans, e começamos a limpar um pouco mais, levar as pessoas para os locais certos. Deu uma esvaziada. Isso tudo está aí, está aqui pronto, está no teu pacote governamental, municipal, presidencial, alguma coisa federal, mas só basta que as pessoas realmente apliquem. Sim. Essa é a parte que o Estado precisa dizer, olha, eu tenho isso aqui no meu portfólio e que vai ajudar você, empreendedor, a valorizar mais o Centro Histórico. Não adianta você querer, como empresário, como empreendedor, como Juliano, você ter que gastar um tempo pesquisando para saber que tem aquilo, se o governo diz assim, olha, Francisco, tu quer ir para o Centro Histórico? Ok. Eu tenho o IPTU verde, eu tenho o ICMS e tal da energia elétrica para ajudar, eu posso te dar hoje com um projeto chamado Nosso Centro, um imóvel que é meu, mas que eu quero um empreendedor que vai cuidar dele por 30 anos para não pagar aluguel. Mas é preciso que você instigue isso, é preciso que você saia e dizer assim, pô, tu tem isso? Aí, porra, eu tenho. Você tem que sair para perguntar, senão... A fórmula de você dizer assim, eu quero você empreendedor, eu quero você empresário, eu quero povoar o meu Centro Histórico, eu quero transformar isso aqui num Ouro Preto, num Tiradentes, numa Mariana, como assim? Porque as pessoas que têm comércio lá, as pessoas moram lá, as pessoas circulam o recurso que entra do empresariado ali dentro. Então você tem que instigar no portfólio do governo que ele tem isso para te ajudar. Sim. Entendeu? Então, assim, o empreendedor ele é muito curioso, ele às vezes ele mete a cara sem saber onde ele vai estar. Entendeu? Então a gente tem esse diamante que eu vejo ainda o Centro Histórico como um grande momento para melhorou muito. Eu falo isso, mesmo sendo bem novo, mais ou menos quando melhorou, mas ainda existe um grande potencial. Ainda. Muito grande. Muito é só grande. A ponto da iceberg. E se o governo quiser, ele chama um Francisco Neto, um Juliano, um João, um Pedro, e diz assim, ó, tu quer montar um laboratório? Né? Eu te dou um casarão aqui, você vai me dar, deixa eu ver teu projeto aqui, eu não tenho recurso, tu tem recurso? Não, eu vou te indicar aqui para o Banco do Nordeste, que tem uma... Cara, parcerias. Eu passei 15 dias em Portugal, que é muito parecido com o nosso estado, com o nosso Centro Histórico aqui. É muito, mas é muito parecido. A diferença é que
é limpo, muito limpo, extremamente organizado. O governo diz assim, você quer empreender? Eu financio para você o teu negócio. Você vai me pagar com 30 anos. Tem gente até... E se você for pagando mensalmente, eu vou te dando premiações, carências, descontos, e que você acaba, inclusive... Incentiva, né? Porque está incentivando. Nem pagando o empreendimento, porque você está dando emprego, tu está gerando renda para aquele estado, para aquele país, né? Então, nosso estado ele tem muita coisa no portfólio dele que ele ajuda o empresário, mas não precisa que o empresário instigue para fazer isso. Ele precisa dizer assim, vem cá, cara, é o teu sonho? Vamos fazer, estou contigo. Tem o Banco do Nordeste, tem Caixa Econômica, tem vários programas que o governo criou pós-pandemia que estão ali, que o empresariado tem medo de ir. É um negócio bom, porque o juro é anual, 6,95%, mas tem que dar liberdade para o cara chegar lá e dizer assim, pô, eu tenho projeto, eu quero empreender, eu preciso desenhar isso para você, que é a minha carência de 2, 3, 4, 5 anos para me começar a pagar. E existe isso tudo hoje, entendeu? É muito diferente de quando nós começamos a empreender, que tu tinha que ter o recurso na mão e se você gastasse, você ia perder tudo que você poupou durante a tua vida inteira. Existem recursos baratos e fáceis, mas que o governo em si precisa dizer que tem. Não espera que você tente descobrir isso. Boa. Muito bom, hein? Quer entender sobre o Centro Histórico? Falar com o Francisco Neto, ele sabe muita coisa, hein? Aulas. Diz o meu amigo Juliano, o Estado, durante essa época, tanto no Ceará, no Maranhão, essa comparação até de imposto, de relacionamento do Estado com a sua empresa aí, porque eles são nossos sócios, né? Queira ou não queira. A gente tem duas facilidades no Ceará que são bem dignas de nota. Uma delas, primeiro, é a influência do Estado na educação para você formar o cidadão que seja produtivo, né? Então, um cidadão que consiga questionar, consiga evoluir, consiga se autogerir a própria carreira, o desenvolvimento pessoal, né? O Ceará, assim, sem querer botar política no meio, mas independentemente do que você ache da gestão de político X ou Y, o resultado final da educação básica lá realmente foi muito favorável. E essa educação básica, a gente vê isso facilmente em qualquer processo que a gente faz de treinamento, de promoção, de transferência de colaboradores lá. O resultado é muito rápido, muito fácil. Não desmerecendo nossa equipe do Maranhão. A gente tem talentos incríveis no Maranhão. Sim. Mas o processo global como um todo acaba sendo mais fácil lá do que aqui. Aqui, cada etapa de treinamento acaba tendo que ter uma necessidade de investimento de tempo maior e o resultado às vezes acaba não sendo tão favorável como no Ceará. Mas independentemente de talentos individuais, falando mais sobre o processo como um todo. E além disso, realmente esse elemento a parte tributária, a parte de fiscalização, o empreendedor, o bom empreendedor, empreendedor honesto, que não faz parte desse capitalismo corporativista de conchavos que a gente vê no Brasil, né? O empreendedor honesto, o empresário honesto, ele precisa de uma boa fiscalização, né? E a diferença de fiscalização no Ceará e no Maranhão é gritante. Assim. Lá no Ceará a gente recebe algumas visitas de processos de fiscalização muito mais eficientes, muito mais organizados que a gente recebe às vezes aqui no Maranhão. Então o Estado, quando a gente fala de liberalismo, de libertarianismo e tudo mais, não é uma anarquia total. Você precisa do Estado fazendo a função do Estado, que é de tornar o jogo justo, é de tornar as pessoas que sigam as leis que são poucas mais eficientes, leis que são justas, né? Então a gente teve eventos bem díspares assim, em termos de organização do Estado, comparando o Ceará com o Maranhão. Isso na nossa área de saúde, né? Com certeza. Mas eu vejo essas duas diferenças principais aí. Deixa eu pegar um pouco da fala do Juliano. Quando você pega gestões eficientes de um Estado, se você pegar a história de Fortaleza, começa uma grande evolução quando assume o governo Gereissati. Sim. E depois desse governo vem uma sequência de novos governos seguindo a mesma linha. Então, o que se vê muito aqui, não desmerecendo o nosso Estado do Maranhão, mas o que se vê é uma grande desconstrução do que está se fazendo de direito numa gestão eficiente e sustentável, que quando entra uma outra pessoa, você precisa destruir tudo. Eu vou investigar o que o Juliano fez, porque eu não concordo. Você perde 2 anos da tua gestão investigando o passado de uma gestão. E não dá sequência no que é de bom que aquela gestão fez, para que se o Estado consiga ter uma evolução gigante de novas expertises. Eu estou vindo de uma missão
da Associação Comercial do Maranhão, que nós tivemos em Floripa, que hoje é um grande sucesso de novos negócios. Quando você pega uma gestão de um prefeito, de um governador, que se preocuparam há longos anos atrás com a questão da TI, que estava começando no Brasil, né? E hoje você tem lá a CAT, que é uma concentração de várias startups, né? É uma incubadora de vários negócios, que as pessoas jovens, idosos, têm um espaço, são 300 escritórios. E eu tive a felicidade de estar lá no dia que uma empresa, com no máximo 10 funcionários, estava há mais de 2 anos no mercado já, ela foi vendida por um grupo americano por 1 bilhão e 800 milhões de reais. Maravilha. Então, assim, você para e vê. Um dos sócios, que eram 3 sócios, o mais novo tinha 26 anos. O mais velho tinha 32. Né? Então, você vê que quando o Estado te dá a liberdade de você criar, e junto com esse mecanismo chamado Estado, a gente tem vários jovens com uma vontade louca de empreender, de ideias maravilhosas, e só precisa o chamado à oportunidade que se dá. Então, as gestões elas têm que ser muito eficientes. O empresariado hoje precisa mostrar mais a sua cara em termos de... que tudo é uma política, né? A tua família é voltada da política, a tua empresa tem que estar voltada da política. Então, quando você vê, e tu tens como cidadão, a preocupação de estar no estado ou no município, que você depende da política para tudo. Então, a gente precisa ter, sim, mais gestores eficientes, como o Ceará é um grande exemplo disso. E a gente tem em Minas hoje como um grande exemplo, tem em Florianópolis como um grande exemplo, porque o Estado vivia 4 meses do turismo e 8 meses parado. E criou-se hoje, as melhores empresas estão saindo de lá. É muito importante chegar a 60 famílias querendo morar num município, num estado que te dá oportunidades e condições suficientes de você criar a tua empresa, de criar a tua família com boas escolas. E o Ceará tem esse rótulo hoje num dos estados do Brasil, que investiu muito forte na educação e está colhendo os grandes frutos hoje, que é pessoas mais preparadas e mais capacitadas para esse mercado gigantesco que está aberto aí após a pandemia. Que a gente pode olhar, inclusive, que a gente está falando agora do ICMS, né? O estado que tem o maior ICMS é aqui no estado do Maranhão, né, que vai aumentar para 22%, e o estado com o menor ICMS, inclusive, é de Santa Catarina. Pode ver... Causa e consequência, né? Não tem como tu querer algo... Compara IDH, compara o PIB per capita, compara o índice de pobreza. No Maranhão é o estado que tem a maior relação de pessoas vivendo com Bolsa Família sobre CLT, né? Sim. Então você tem 2 pessoas vivendo de Bolsa Família para uma pessoa vivendo da CLT, né? Fora o PISA, né? Então, PISA, a gente tem os top 3 piores PISA em português, em matemática, em lógica, né? Então, realmente, é causa e consequência óbvia aí, né? Da mentalidade, né? De você obstruir a geração de valor. Então, quem gera o valor é o sistema privado, quem leva o valor para a ponta da lança, que quem mais precisa é o Estado, né? Se você distribuir o que você não tem, fica todo mundo igualmente pobre, né? Então, primeiro você gera o valor, depois você leva o valor para todo mundo que precisa. Então, o funcionário público, o sistema público existe para isso, para tornar a regra do jogo justa. Para quem não tem oportunidade, ter oportunidade. Ter educação, saúde, segurança, capacidade de jogar o jogo. Mas se você não investe para ver a geração de valor, então por que países como a Austrália, Escandinávia, tudo mais, tem uma política de segurança social tão forte, tem uma política de bem-estar social tão forte? Porque primeiro eles geraram valor, primeiro eles têm a capacidade de gerar muita riqueza, e essa riqueza fica fácil, quando ela sobra, fica fácil de distribuir. O problema é que no Brasil a gente quer distribuir sem ter riqueza. O que a gente não tem, né? Então a gente fala assim, não, o Brasil é rico. Tem muito essa falácia, né? Fala assim, o Brasil é rico, é porque tem essa desigualdade e tudo mais, mas tu pegar todo mundo, juntar tudo que mundo tem de dinheiro, dividir de igual, é um país pobre. Exatamente, ainda continua sendo pobre, porque não gera riqueza. Não gera. Exatamente. Perfeito. Que inclusive eu queria até conversar com vocês agora sobre essa relação do empreendedorismo que vocês têm durante esse tempo todo, mas também com a política. Eu sei que vocês são 2 pessoas que têm esse gosto, não é que esse gosto, percebeu que ficar aquém da política se torna você mais
ali exposto às consequências que o Estado pode causar a você, né? Como diz lá eu não sei se foi Platão, não sei qual foi o pensador que fala que você não participar da política, né? Você vai permitir que outras pessoas... Bertolt Brecht. Vamos falar que é Platão, Sócrates, eu não sei. Eu já olhei tanto... O ônus de você não gostar de política é ser governado por pessoas que gostam. Perfeito. Então, inclusive, o Francisco foi candidato em 2020, né? Por Paço do Miá prefeito. E a gente, hoje em dia, se alegra muito. Eu me alegro muito quando eu vejo pessoas assim como você, pessoas do bem, realmente, que se colocam à disposição em sair candidato. Porque... a gente, pessoas do bem, porque tem pessoal do mal, galera. Existe pessoal do mal, viu? Existe. Eu vou nem dizer que é meio vermelhado mesmo, mas enfim. Tem um pessoal do mal aí que estão pelo poder pelo que o poder pode dar e vão pensar na sua candidatura à reeleição. E a segunda coisa que eles pensam na sua reeleição e a população tá lá embaixo realmente nas suas prioridades, né? E tudo isso que a gente falou sobre empreendedorismo, sobre empreender, sobre ter sua empresa, passa por essas pessoas. As pessoas realmente vão dar canetada, se realmente vai aumentar, vai diminuir impostos, vai enxugar ali a máquina pública dentro de casa. O estado do Maranhão, onde que a gente é ranking de ter secretarias. O governo não tem onde tirar uma secretaria. É um puxando a secretaria acima do outro e é dinheiro para carnaval, é dinheiro para aquilo outro e não sobra dinheiro porque não tem gestão para fazer as outras coisas. Então, eu queria até que vocês compartilhassem um pouco aonde começou essa indignação e começou a ir para ação. Porque eu vejo que vocês não são pessoas realmente que estão só no Twitter, tweetando, mas são pessoas que agem. Eu só para fazer um adendo, desculpa só interromper aqui, mas eu acho que para gerir, duas habilidades muito importantes envolvem liderança e envolve política. Política é uma palavra feia, né? Você fala política, parece que você fica... Mas política nada mais é do que você conciliar interesses distintos. Independente do lugar, se é no governo, se é na empresa, se é na família. Exatamente. Por isso que às vezes esse maniqueísmo, às vezes de mal e bom, acaba sendo um pouco... Até eu entendo o que você está falando, até concordo com o que você está falando, mas acaba sendo um pouco deletério porque, primeiro, todo mundo é herói da própria história. Sim. Então uma figura, por exemplo, como o nosso presidente, o Barba, ele realmente, eu não duvido que ele acredite que todos os absurdos que ele comete, todos os crimes que ele comete, são em prol de um ideal de um mundo melhor. Que o mundo dele, todo ditador, ele acredita que o mundo dele, o Putin, um Fidel Castro, ele acredita que o mundo dele é melhor do que o mundo dos outros. E que ele merece ter todos os benefícios que ele tem. Então, eu acho que talvez se a gente trabalhar no aspecto do maniqueísmo, mas o aspecto que as nossas ideias podem ser melhores do que a deles, e só a luz vence a escuridão. Não é mais a escuridão que vence a escuridão. Só mostrando que boas ideias vencem más ideias. Sim. Né? Então, esse elemento de política, a gente é um país, eu acredito, de péssimos líderes e de péssimos políticos. Pessoas que não conseguem conciliar interesses díspares, né? E pessoas que não conseguem liderança é você conseguir fazer todo mundo atravessar a linha de chegada juntos. E todo mundo querer atravessar, todo mundo querer remar para o mesmo lado e vencer juntos. Eu não consigo nomear nos últimos 100 anos um líder brasileiro, talvez Ulisses Guimarães, alguém que conseguiu um objetivo de fazer as pessoas cruzarem a linha de chegada juntos, e alguém conseguiu conciliar interesses disso. Você pegou Lula, dividiu a nação em pessoas que se odeiam. Bolsonaro dividiu a nação em pessoas que se odeiam. Não consigo pensar em algum líder. Talvez FHC, talvez Temer. Dilma, rapaz. Exato, mas assim, sem querer entrar no aspecto da política, então pensando no aspecto da prática, do que é liderança, do que é política, né? São habilidades que a gente precisa desenvolver dia a dia. Assim que a gente comprou o laboratório no Ceará, a gente comprou um laboratório no local e abriu um laboratório do zero no outro. São 45 funcionários, 40 funcionários que basicamente do dia para a noite mudou o líder deles. Eles começam a odiar o novo líder que está mudando todas as coisas. Então, se você fazer as pessoas desaprenderem para reaprender algo novo, é um negócio 10 vezes mais difícil do que ensinar do zero. E uma das coisas que a gente assumiu como responsabilidade, várias pessoas que falaram que você vai comprar um laboratório, você tem que demitir todo mundo e contratar todo mundo do zero. A gente nunca pensou em fazer isso, porque eram pessoas que trabalhavam com a gente, que a gente conhecia. E a gente assumiu a rota mais difícil. A gente falou assim, a gente não vai demitir ninguém que não seja estritamente necessário. Ninguém que não... Só vamos demitir alguém que não cumpra nosso compliance, alguém que não cumpra nossos princípios. O Antônio está de testemunha aqui. A gente conseguiu, fazendo de um jeito muito mais difícil. Ainda tem pessoas que me odeiam, mas que seguem minha liderança. E as pessoas acreditaram nessa liderança e para cruzar essa linha de chegada. Então,
esse elemento de tentar ser um melhor líder, de tentar fazer política, conciliar esses interesses distintos, é uma coisa que eu acredito que a gente faz diariamente, né? Para conduzir essas equipes de muitas pessoas e fazê-las entenderem que o caminho que a gente está mostrando é um caminho melhor para todo mundo, né? E eu sinto um pouco de falta disso na política. E por isso que se você ficar muito fora desse jogo, sem você usar o aspecto ruim da política, mas você buscando o aspecto bom da política, né? Você só tem a ganhar porque você aprende. Eu aprendi demais me aproximando da política, aprendi a ser um melhor líder, né? E você consegue tentar ser luz nesse meio de trevas, né? Desculpa falar demais. Não, foi excelente. Porque a gente tá, E você, meu amigo, você começou como bancário, restaurante, e de onde saiu essa ideia de sair candidato em Pasto do Lumiar, meu amigo? Eu nunca pensei na minha vida em ser político. Apesar de que eu fui representante de turma desde quando eu comecei a estudar. Eu fui organizador da minha formatura, tanto da minha graduação como da minha pós-graduação. E as pessoas te enxergam em você não seja ser um líder, uma pessoa mais que consegue pegar as coisas e concluir, fazer. E eu moro tanto em Pasto do Lumiar, no Mocajituba, como em São Luís. Então eu tenho uma casa, um sítio em Mocajituba, lá para Pasto do Lumiar, que eu passo segunda, terça, quarta, moro lá. Tenho minhas coisas, meus cachorros, meus papagaios, periquito, galinha, pato, tudo lá. E eu venho para São Luís, quinta, sexta, sábado, domingo, que é para trabalhar com os nossos negócios. Tanto é que o Feijão de Corda nasceu nesse local. Mas como o município não te dá condições de você ter uma empresa, né, a dificuldade de tudo, a dificuldade de acesso, a dificuldade de uma série de processos, a gente veio para São Luís com o Feijão de Corda e hoje estamos há 17 anos. E eu tenho uma ação social minha e da minha família, sem ter nenhuma questão política no meio. A nossa casa chama-se Sítio Aparecida. Então, todo dia 12 de outubro, a gente faz uma brincadeira para as crianças, até uma promessa nossa Aparecida, minha e da minha família, que até quando nós tivermos vida, tanto sejam eu, meus filhos, meus herdeiros, meus netos, vão ter esse negócio para fazer. E eu cuido de 4 escolas. A gente dá material escolar, a gente trabalha a questão do brinquedo, mas também sempre focando nas nossas conversações com os pais, com o foco no destino daquela criança. E também tem os idosos, que a gente cuida de um asilo. Mas é uma coisa minha e da minha família. Eu nunca coloquei o cunho político em cima disso. E em 2018, 19 por aí, as escolas que a gente ajuda me chamaram para uma reunião. A gente quer conversar com o senhor. A gente queria lhe fazer um pedido. E eu pensei que era mais uma gincana, mais um material escolar, um brinquedo. E a gente queria que o senhor fosse candidato a prefeito de Pasto do Lumiar, porque é uma cidade sofrida. E a gente sabe que Pasto do Lumiar hoje, dia 14, completa 63 anos de emancipação política. E os gestores ou saem com tornozeleira eletrônica, ou saem preso, ou desaparece do nada. E eu digo, não. Política não é uma coisa muito suja, me peçam qualquer coisa menos política. Mas eu prometi que eu iria pensar no assunto. E eu chego na minha casa sempre, entro para a direita, as minhas doações são tudo para a direita, e eu nunca fui para a esquerda. Apesar de eu não gosto muito dessa palavra esquerda. Mas pensando nisso, eu fui para a esquerda. Em 50 metros terminou o asfalto, de perto da minha casa, e começam umas lagoas, umas crateras, entendeu? E eu paro nesse bairro, é um bairro chamado Cotovelo, um bairro extremamente pobre. Eu nunca vi tanta pobreza na minha vida como eu vi nesse bairro. E tu tens um anjinho e tu tem um demôniozinho, que os dois ficam se matando, né? Eu não te falei... Então, aí eu comecei a enxergar Pasto do Lumiar com uma outra forma. Passei a enxergar que eu poderia ajudar muito. E comecei a me punir também, porque eu não vim para cá, para esse lado. Né? Onde as pessoas precisavam de um abraço, onde as pessoas precisavam de um conselho,
onde as pessoas jovens precisavam de um enfermeiro, um assistente social, para orientá-los em todos os sentidos, né? Onde você vê feminicídio, onde você vê pais violando crianças. Então, assim, é uma coisa que você... Poxa, eu estou aqui nesse meio, eu não consigo fazer nada. E aí eu peguei e resolvi chamar a família e falei, eu acho que chegou a hora da gente dar a nossa contribuição para o município de Pasto Lumiar. E eu encarei a realidade de me candidatar a prefeito. Mas eu não conhecia nada da política. Eu não conhecia a nojeira que é a política, a sujeira que é a política. E a gente começou a andar, comecei a formar grupo. E primeiro foi um desafio muito grande por ter partido. Isso. Tu tem que ter um partido para você partido, né? ser um político. Que eu acho totalmente errado. Ainda mais para ser candidato a prefeito, né? Aí por que tu não vem com o vereador? Sim. Cara, se tu tem que arrumar a casa, tu não vai querer galgar Vamos tentar. E eram 17 candidatos a prefeito. Depois caíram para 11. E eu comecei a andar no partido, e tudo, as portas se fechando e os adversários comprando os partidos. Né? E eu estava andando na iminência de vir pelo Podemos na época para pegar um recall do deputado federal Braide, que teve 9 mil votos em Pasto Lumiar, mas nunca pisou em Pasto Lumiar. Eu fiquei 1 ano esperando o Podemos. E o único partido que sobrou na época foi o PSL. Né? E eu agarrei o PSL. Independentemente de você entender qual era aquela bandeira, porque estava rotulado como o partido do Bolsonaro. Sim. Né? E a gente começou a andar, porta em porta, olho no olho, conversando. Quando você vê um povo extremamente doente, desempregado, a fome é uma coisa que dói muito e marca muito a família, principalmente. E é onde o mal político, a doença aproveita. Entendeu? Então, eu comecei a trabalhar porta em porta, conversando, andei 90% de porta em Pasto Lumiar. E de repente o governo te vê que você está incomodando. Porque existe um sistema que não quer pessoas de bem. Sim. Não quer. E você tem que ser muito transparente daquilo que você quer, porque se você não entrar no processo deles, cara, tá... E eu comecei a incomodar nas pesquisas. Quem é esse cara que saiu do nada? Quem é esse paraquedista? Quem é esse que não mora aqui? Aí eu tive que mostrar, eu estou aqui há 20 anos, entendeu? Eu tenho a minha ação social, que eu não vou mostrar nas minhas redes sociais, que eu estou ajudando uma comunidade, porque não é da minha índole fazer isso. Eu faço de coração, eu faço isso porque eu quero fazer, eu não tenho intervenção política em nada. Entendeu? Enquanto as pessoas escancaram que estão dando peixe, muitas vezes imprópria para o consumo, estão dando cestas básicas, estão dando gasolina, o gás. E aí vem aquela lembrança forte de um pai de família, de uma mãe de família, que falsa, né? Poxa, ele me ajudou na época que eu mais precisei. Conseguiu matar a minha fome. Só que ele matou a tua fome por 1 semana. E você vai ficar 4 anos sem saúde, sem educação, sem saúde básica, sem nada. E a gente começou a trabalhar aí forte, começou a polarizar as pesquisas, 3º lugar, 2º lugar. Quando a gente ficou em 2º lugar nas pesquisas, já tinha investigado a minha vida inteira, quem era Francisco, quem era a mulher do Francisco, quem era os filhos do Francisco, e não se acharam nada. Onde é que a gente vai atingir esse cara? Na empresa. Aí plantaram no nosso restaurante Flor de Vinagreira um racismo. Eu me lembro. Isso foi uma... Eu me lembro dessa história, realmente. Isso foi uma questão muito dolorida. E dói muito falar nisso. Dói muito. Eu larguei a campanha na hora e vim salvar a minha empresa. Hoje eu tenho um filho que ele tem uma síndrome do pânico. As pessoas faziam o coquetel molotov e jogavam dentro do restaurante. Queima o racista, queima o racista. E isso não aconteceu nada com a gente, porque eu não estava no restaurante. Quem atendeu a pessoa foi um segurança nosso, que não tem arma, que é bem treinado, que é uma pessoa preta, mais preta do que a pessoa que armou todo o circo, né? E até você consertar uma coisa que estava muito em voga, hoje está muito mais,
a gente teve um trabalho muito grande. Agora, graças a quê? Graças também aos amigos que nós temos, as pessoas que conhecem o Francisco, que conhecem o Juliano, que conhecem você. Quando eu vi que eu falei que eu era o intruso no centro histórico, que a gente trabalhou todo aqueles entorno com as pessoas, hoje as pessoas que continuam lá ainda, os pedidos, me chamam de pai, me chamam de mãe para minha esposa, porque a gente almoçava junto, a gente lanchava junto, e eu não os perturbo, eles não me perturbam, mas nós somos amigos, né? E aí, quando eu fui inaugurar o Flor de Vinagreira, eu trouxe o pessoal da OAB, o Dr. Eric, que cuidava na época dessa parte de pessoas pretas, devia dar uma palestra, como é que nós devemos nos comportar num estado como o Maranhão, que tem 60 e alguma coisa por cento de pessoas pretas. Trouxe o pessoal do LGBTQIA+, para mostrar como nós devemos fazer. Inclusive, acabou um treinamento agora bem recente, tanto no Feijão de Corda, na Flor de Vinagreira, Casa Imperial, com relação aos gêneros. Eu também tive que me reeducar para saber como é que nós devemos nos portar com as pessoas de gêneros. Então, assim, se não fosse isso tudo, a gente realmente teria quebrado. A pandemia ajudou muito, nós fechamos, ficamos no lockdown durante 7 meses e a gente voltou, né? E consegui fechar a eleição de Paço do Lumiar em 3º lugar. O outside, a pessoa nova, sim, que você vê que o povo precisa de alguém, né? Mas aí o governo resolve trabalhar em 2 meses o que ele não fez em 6 anos. A gente percebe isso agora. Mexer as escolas, asfalto. As UBS, asfaltaram uma estrada que liga a sede de Paço do Lumiar a Iguaíba, que esperavam há 40 anos aquela estrada para escoar a produção de hortifruti, escoar a produção de frango, ovos, tudo. E aí o povo realmente, vamos apostar. É uma pessoa que está vindo da comunidade, é uma pessoa que é uma agricultura familiar. E chegou ao cargo maior do jeito de gestão, vamos apostar. E, infelizmente, não fez nada. Mas quem fez foi o governo. O governo que não quer largar a vaquinha, né, leiteira, que hoje Paço do Lumiar é uma cidade que tem e recebe mensalmente 32 milhões de fundo de participação especial, ou mais do que isso. Recebe uma outra monta gigantesca do Fundeb e outras coisas mais, mas que você não vê nada numa cidade que tem 63 anos de emancipação e mais de 100 e poucos anos de fundação. E a gente fez um trabalho muito grande de conscientização. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter entrado na política. Políticos nós já somos, sim, todos nós, mas de dividir com as pessoas a vontade de mudança. A vontade de dizer, eu quero ser um gestor para Paço do Lumiar, que eu não quero saber do meu salário. Meu salário, do meu plano de governo, registrei em cartório que eu iria fazer a doação desse dinheiro todo para fazer uma aplicação forte no turismo, que hoje o cara quer mostrar, e da cultura, que o cara quer mostrar uma arte que ele tem e tem que fazer um projeto gigantesco e apresentar e não sai do papel. Entendeu? Então a gente tem grandes cases. Um cara que eu admiro muito é o Laércio Bonfim, que o salário dele fazia casa. Entendeu? Então, o salário que eu iria ter como prefeito se eu fosse eleito, eu ia dividir isso com a cultura e com o turismo. Para aqueles músicos pequenos que têm um grande talento, mas que não têm oportunidade. Eu tenho o passeio que eu faço atrás da minha casa em Mocajituba, que é na época do Defeso. Os donos das bianas ficam recebendo o seguro defeso e aquela biana fica parada. Eu chamei o Zóia, que são 11 irmãos que trabalham com a catação do caranguejo. O que você faz com a sua biana? Eu fico parado. Vamos fazer um passeio? Aí eu criei um produto. Legal. Aí eu vou lá no restaurante da Dona Marluce, que é um dos poucos restaurantes, compro um isopor, compro cerveja, refrigerante, trago alguns amigos, faço um passeio atrás de casa, vou até a ilha de Curupu, que é a ilha do Sarney, vou até Ribamar, e você mostra o grande potencial turismo de experiência que um município pobre tem e com uma grande capacidade de geração de emprego e renda, uma comunidade extremamente pobre. E assim, eu não me arrependo de ter entrado na política. Hoje eu tenho que repensar muito, porque é um sistema que não te quer como pessoa séria, como pessoa diferente. Nós somos diferentes perante esses políticos. E é um caso muito a se pensar, porque eu não gostaria de passar de novo o que eu passei em 2020,
com uma perseguição familiar, entendeu? Sim, então eu tenho que pensar muito hoje na nossa base família, que é o que te traz propósitos gratificantes para você continuar vivo no processo todo, de criação, de ter teus netos, de que a tua geração continue, mas as nossas bandeiras políticas, cada um de nós temos nossa bandeira, a gente não vai deixar isso, de ficarmos calados de estar num país ou num município que você não possa falar. Sim. Eu falo, eu peço, eu mostro, mas antes de eu pedir, eu faço o máximo que eu posso fazer. E quando o governo tem, você tem que buscar isso, entendeu? Então, essa parte política está na veia de qualquer um de nós. Basta que você queira realmente encarar a mudança e não ter vergonha de ser feliz, não ter vergonha de ser humilde, de mostrar, de dizer assim, eu posso fazer, eu quero contribuir de uma forma, nem que seja dar um abraço naquela pessoa idosa, de dar a tua palavra para um jovem que está começando. Esse bate-papo do empreendedorismo, você aprende muito com cada um, eu aprendi muita coisa com a fala do Juliano, com a tua fala, e é isso que a gente tem que levar para as pessoas. Às vezes um pequeno gesto de um abraço, você não tem noção do que aquilo significa para uma pessoa. Boa. Acho que a grande coisa que eu estou vendo aqui é que o empreendedor, como eu estou vendo aqui o Francisco falar, ele tem uma visão de observar dificuldades e no que elas poderiam ser as oportunidades de pegar essas pedras e transformar numa grande edificação, né? Então ele passou contando agora de enormes dificuldades que eu falei assim, cara, como é que eu passaria por isso, né? Ele já tem a visão de como que vai ser resolvido isso, o que é possível, como juntar as pessoas para unir essa dificuldade e transformar ela numa chance de melhoria. Então é o não conformismo, né? Que a gente precisa cultivar, né? Que é muito difícil. Na política, por exemplo, a gente vê muito conformismo que as coisas continuem como elas sempre estão, né? Aí que fala assim, não vai mudar. Francisco, tu vai entrar, tu não vai mudar o sistema é difícil, o pessoal que estão lá, estão pelo poder, sempre vão conseguir se reeleger, porque tu falaste sobre a fome, né? Até o Fábio Leonardo, o presidente do nosso partido, comentou uma vez que a gente não perdeu pro Lula, né? A gente perdeu pra fome. Tem muita gente que passa por muitas necessidades. E a única oportunidade que ela teve de comer, de ter ali uma cesta básica, foi quando o político passou e entregou para elas. Não que seja ruim isso, que realmente a gente reprova. Mas é que eles só mostram essa única opção para te manter sempre na miséria. E não querem ver você prosperar, né? E obrigado muito, assim, Francisco, por compartilhar essa tua história, que eu espero que seja somente o começo, meu amigo. Espero que Deus te dê muito vigor, muita sabedoria para te continuar, porque a gente realmente precisa de pessoas com essa visão, sendo honestas, né? Que tem essa visão meio de empreendedor, de gestão. Porque coisas básicas, né? Tu consegue transformar uma realidade. É como falou, o Maranhão é um estado que tem muitas oportunidades. Nossa. Então, se tu fazer um pouquinho, tu vai ver uma diferença enorme. Não só agora na sua geração, mas nas próximas gerações. Então, uma escola que você está ali ajudando, construindo, você realmente qualifica os professores. Aquela criança que foi bem treinada, bem instruída ali na época da infância e na adolescência, quando crescer, não vai perceber como foi realmente importante aquela escola na vida dela. E ela vai fazer uma entrevista numa empresa, vai abrir o seu negócio, vai saber pelo menos ali o norte que deve ser seguido, né? E nessa mesma cidade que ele estudou, é a mesma cidade que ele vai empreender. Porque o que acontece hoje, a juventude estuda, se forma, não tem emprego aqui para mim. Porque o emprego que tem aqui na minha cidade é a prefeitura. Você falou uma coisa assim, a fome. Nós seres humanos, nós somos muito, muito acomodados. Eu tenho um caseiro, também de Passo, lá de Guaíba, eu gosto muito de aproveitar os talentos, né? E aí, quando ele veio trabalhar comigo, há bastante tempo atrás, eu falei assim, olha, aqui as coisas funcionam dessa forma. Eu tenho a minha horta, onde a gente planta o nosso cheiro verde, nossa alface. Daqui dessa alface eu levo para o meu jabuti, o jabuti come, tem a couve, pararapapá. Então, assim, são os famosos quintais produtivos. A gente tem que apostar muito nisso. Goiânia, Mato Grosso são grandes experts nisso. E um produto, o caju,
que acabou agora a safra do caju, estamos na safra da manga. Sim. Lá em Pasto do Lumiar, Ribamar, Raposa, você vê aqueles cajueiros fazendo lama de caju. O cheiro tu sente longe, Embaixo. quilômetros. De um fruto, você consegue fazer 4 produtos. Tu tira a castanha, que o Ceará, o Teresina são expert nisso. Nós não. Você faz da polpa, você faz o doce do caju. Antes do doce, você tirou o suco do caju. E eu fui jurado de um reality da Bandeirantes, Masterchef, que o cara de Salvador ganhou, Salvador ganhou com um hambúrguer de caju, da carne do caju. Olha. Então, de um produto, você consegue fazer muitas coisas. Eu tiro do meu sítio o caju, que é o doce de caju, para os meus restaurantes. Eu tiro a castanha de caju, uma pequena quantidade para mim consumir, porque, como eu estou entrando para o clube dos sexy, eu preciso ter a castanha. E o doce ele vai dentro de uma compota, amarradinho com um chitãozinho. Quer dizer, se você coloca um selo de produto fabricado em Pasto do Lumiar, Mocajituba, e o gestor, o teu secretário de Indústria e Comércio, ou até mesmo você, gerente, porque eu fui gerente de banco muitos anos, mas eu nunca fiquei numa redoma de vidro, eu sempre estava no mercado. Por isso que eu fui comprado 5 vezes. Entendeu? Então, se o prefeito chega lá com Matheus, eu quero que você me dê apenas os três supermercados que você tem aí. Eu preciso de 3 gôndolas desse teu supermercado. Para quê? Para que eu possa ter a venda do meu doce de caju e das minhas polpas de fruta. Você vai em Guaíba, lá com o seu Fael, que é um plantador de 500 pés de acerola, fazendo lama de acerola no chão. Porque ele não consegue vender. Não consegue vender. A quantidade. Ele consegue vender para a sua família, mas se ele tivesse um técnico orientando ele, você vai, vem cá, vamos fazer aqui. Isso aqui chama-se uma máquina de embalar a vácuo, isso aqui é barato. Lavou, higienizou, embalou a vácuo, selo de. E você vende isso no Menezes, no Matheus. Mas basta que o secretário, o prefeito, pense nisso. Então você consegue matar a fome das pessoas, matar a sede das pessoas com os produtos que você tem local para isso. Agora é a safra de manga. Sim. Lá mesmo na minha casa tem um lama de manga. Eu faço o suco da manga. Mas é muito, eu não consigo vencer. Eu trago para todos os meus amigos, todos os meus funcionários, entendeu? E a gente bota um paneiro, sabe o que é paneiro? Não. Um balaio, na frente da casa, cheio de manga, com uma Nossa, plaquinha. Leve, mas ninguém leva. Tanta manga que tem. Ninguém quer levar. Esse é o estado do Maranhão, riqueza que não sobra. É muito rico. Então, assim, você consegue matar a tua fome, matar a fome dos teus pares, com o que você pode plantar e cultivar, e a própria natureza te dá isso. Nos fundos da minha casa tem um rio, o Rio Paciência. O rio, na vazante, fica só aquela veia pequena, onde as pessoas vão lá e tiram o sarnambi, tiram o sururu para comer e vender. Mas você não encontra esse produto nos mercados. Você não encontra a patinha de caranguejo higienizada, você não encontra a carne de caranguejo feita nas gôndolas dos nossos supermercados. É Produtos genuinamente de São Luís, de Pasto do Lumiar, de Raposa, de Ribamar. Você não encontra. Olha o grande filão de negócios, olha o grande filão de você matar a sua fome, mas basta que você tenha um maestro para comandar essa banda. Entendeu? Então, cara, nós estamos num estado riquíssimo, tanto cultural, quanto turístico, e quanto de muita produção. Seja ela de hortifruti, seja ela de marisco, seja ela de gado, que o Maranhão eu acho que é o segundo produtor hoje de carnes. Então a gente precisa realmente ter pessoas de bem, pessoas que queiram encarar o desafio muito grande de mostrar que esse país dá certo, que esse município dá certo, que esse estado dá certo. Basta que a gente arregace as mangas e mostre a aplicação das coisas corretamente, de forma correta. Porque talentos existem. Nós temos muitos talentos. A gente não consegue reter os nossos talentos maranhenses, porque eles vão embora para outros portos, vão embora para outros cantos, fazer bonito e fazer bem feito. Pronto. Estamos já para o final. Muito obrigado, meus amigos que estiveram com a gente. Tu queres dar alguma consideração final, meu amigo Juliano? Bom, só dizer que também dos aprendizados de hoje, eu gostei muito quando o Francisco falou de que ele pegou o centro histórico e pegava e ele limpava a rua, ele trocava as lâmpadas do farol, do farol não, da luminária da rua, né?
E isso é a prova de que o Estado, muitas vezes, só dele deixar o empreendedor gerar valor, não atrapalhar, né? Ele acaba resolvendo os próprios problemas dele sem o Estado meter a mão no meio, né? Então, realmente inspirador, porque é um cara que, se jogar em qualquer lugar, ele vai estar gerando valor. Você pode, por exemplo, pegar um Elon Musk da vida, um Jeff Bezos, você tira toda a riqueza do cara e joga ele no meio do deserto do Saara por um mês e o cara vai voltar com uma fortuna, uma riqueza de geração de valor. Esse é o empreendedor, né? Então o empreendedor brasileiro ele consegue fazer tudo apesar do Estado. Imagina se o Estado tivesse do lado dele. Imagina se o Estado tivesse para contribuir, para somar, né? Seria imbatível. O Estado do Maranhão seria imbatível. Então eu só queria finalizar com isso, dizer assim que realmente seria muito bom se ajudasse, mas só se não atrapalhasse, ajudaria muito. Já seria um grande avanço. Muito obrigado. Você, amigo Francisco, considerações finais, meu amigo. Você que quer empreender, não desista da sua vontade de ter aquilo que você quer ter. Porque às vezes a pessoa tem muito medo de empreender, tem muito medo de mostrar a cara, mesmo tendo um estado mais pobre da federação, com 40 municípios, né, mais pobres do nosso país, mas você tem que... Cada um de nós tem uma força gigantesca dentro, você não sabe a noção da força que você tem quando você quer. Quando você quer fazer, quando você quer trazer, quando você quer ensinar, quando você quer que as pessoas aconteçam. Eu acho que é muito importante a gente poder ter programas como esse, que você é jovem, você tem um futuro gigantesco pela frente, de trazer pessoas que realmente compartilhem, como o Juliano, e eu tive o prazer de estar aqui aprendendo com vocês e falando dessas experiências, que não param, mesmo você entrando para o sexagenário, como eu falo, a gente tem muito gás de montar essas fabriquetas lá na minha casa, de fazer polpa de fruta, de fazer as cooperativas de mariscos, para que as pessoas tenham vontade de continuar com a veia do empreendedorismo presente. Né? Que você vai matar a fome e você vai gerar empregos. Cooperativas, associações, sindicatos, eles estão aí não para serem usados de formas erradas, mas para serem produtivos. Existe muita pessoa boa nesse meio. Existe muita gente ruim também. Mas vamos pegar esses que são os bons e vamos transformá-los. Acho que o poder da transformação está dentro de cada um de nós e tem muita gente querendo fazer. Eu fico muito feliz de estar nesse momento da minha vida, ainda continuando sempre com aquela chama da vontade de crescimento e de fazer e acontecer sempre, sempre. Então, essas últimas palavras, meus amigos, nós estamos finalizando mais um podcast, Resenha do Novo no Maranhão. Muito obrigado a você que participou até aqui conosco. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.